Bolsonaro fora do processo eleitoral de 2026. Um resultado esperado, Tiago? Sim, já esperado, né? O que a gente tanto questionava era se teríamos ou não o pedido de vistas para postergar por um pouquinho mais de tempo, até para trazer informações que eu consigo adentrar agora mais para a nossa audiência. A gente poderia esperar sim do TSE, era aquele pedido de vistas que a gente fala que desde que o processo começou a ser julgado, né? Novas provas que chegaram dos atos de 8 de janeiro, 8 meses após a reunião com os embaixadores, fossem pelo menos esclarecidas, já que estão sendo incluídas no processo. A reunião realizada em julho do ano passado é a matéria que o TSE está analisando, condenando por abuso de poder político sem crime de corrupção. Temos um ex-presidente, portanto, impedido de voltar ao poder, pelo menos pelos próximos 8 anos. O mesmo TSE, que em 2014 fez vistas grossas à então candidata à presidência Dilma Rousseff. O candidato Aécio Neves, que teve seu material de campanha não distribuído pelos Correios, administrado pelo PT. Portanto, ele foi prejudicado. O próprio Correios divulgou no site que iria processar o então candidato, fato que fez o TSE mandar retirar a postagem da página. Fora isso, o diretor dos Correios de Mato Grosso usava o banco de dados da estatal para enviar correspondências favorecendo a Dilma. Acha que acabou? Não, tem mais. O diretor dos Correios, aqui de Santa Catarina, também lá em 2014 fez pior. Fez envio de cartas ilegalmente pedindo votos para Dilma, endereçando aos servidores da estatal. Portanto, os crimes de abuso de poder, ao que parece, só vão começar ou só começam a ser aplicados a partir de agora. E Lula, portanto, que se cuide, pois usar a máquina em prol de campanha é o que ele e a turma do PT mais sabem fazer. Portanto, se a regra agora começar a se aplicar ou se ela começar a ser aplicada somente a partir de agora, como é o que parece, porque em outras ocasiões, casos tão semelhantes ou tão graves não foram julgados ou foram feitos de vistas grossas, ou seja, não levaram adiante, esses dirigentes dos Correios até foram penalizados, né? Houve até as penalidades eleitorais durante o processo, mas não estariam usando a máquina pública, o órgão Correios, que é uma empresa estatal, porque a alegação maior de tudo isso, talvez, pelo que é que o voto não fica muito claro. Eu vou julgar por isso, por aquilo. O voto dos ministros leva 1h30, do relator levou mais, né? Levou quase 4 horas de duração, 300 páginas, e não fica muito claro por qual dos motivos, se foi pela reunião, se foi porque ele questionou o processo eleitoral, que vários do PT também questionam, há ministros do PT, inclusive no atual governo Lula, que já questionaram ou já pediram que o processo eleitoral tivesse ao menos o voto impresso, né? Que seria para ter uma segunda análise, um checklist do eleitor. Então isso é natural, esse questionamento. Ou talvez eles estejam votando e condenando, ou condenaram Bolsonaro por 5 votos a favor e 2 contra, portanto ele fica fora do processo eleitoral até 2030, talvez ele tenha usado a TV Brasil, uma empresa da EBC, empresa estatal, empresa Brasil de Comunicações, em ter utilizado essa concessão pública em transmitir aquela reunião, que não teve nada demais. Foi apenas, ele citou um processo que a Polícia Federal estava e está investigando até o momento, já se passaram 5 anos e esse processo ainda não foi concluído, a pedido do próprio TSE. Então ele usou dados do TSE, ou seja, se o TSE pediu para a Polícia Federal investigar as urnas na eleição de 2018, que o Bolsonaro tinha sido eleito, ele venceu aquela eleição, então talvez se ele tivesse sido ao contrário, se o Lula tivesse ganhado e ele tivesse questionado, então não teria nenhum processo aí por ser julgado. Ah, mas ele era presidente da República, mas nós vimos, a Dilma também era. E vários nomes, pessoas indicadas por ela, inclusive há fatos dela mesma pedindo votos para dirigentes dos Correios.
talvez numa reunião informal de partido, porque o TSE não julgou, não analisou, e aí os caras replicaram aquilo que ela pediu. Então, houve um efeito, e o mais grave de tudo, que talvez a gente ainda não tenha questionado, até mesmo aqui a gente acabou cometendo esse erro. E se Bolsonaro tivesse vencido as eleições de 2022? Qual Brasil nós teríamos hoje, a partir de hoje? Sexta-feira, último dia útil do mês de junho, dia 30. Nós estaríamos iniciando um processo de uma nova eleição a partir, sei lá de quanto tempo? Porque o fato certamente seria colocado em julgamento pelo tribunal. Eles julgaram e tiraram ele do processo eleitoral, pelo menos por mais 2 eleições presidenciais e mais uma municipal. Então, de 2030 ele está fora de qualquer processo eleitoral. Mas se ele tivesse vencido as eleições? Até porque no segundo bloco nós vamos falar sobre isso. Porque não para por aí. Essa perseguição, esse modus operandi de querer caçar, né? Até mesmo quem não foi eleito, mas caçar quem já está eleito, repercutiu, melhor dizendo, essa semana na imprensa nacional. Porque tem gente lá no Planalto, aliás, hoje lá no Planalto vai ter festa, certamente vai ter uma janta especial, né? Vai ter várias comemorações, mas já lá dentro do Planalto já teve gente comemorando mais uma cassação, que ainda nem começou a ser julgada, mas certamente o TSE vai começar a julgar. Portanto, são perguntas que a história não vai responder porque não ocorreu. Bolsonaro não se elegeu, mas se ele se elegesse, nós teríamos um novo processo eleitoral, como pode ser que tenha no Senado, e eu já falo isso no segundo bloco, você vai ter que nos acompanhar para ver esse comentário, a gente vai falar mais sobre isso. Então, são essas perguntas que não vão ter respostas, mas que a gente questiona porque é importante para a história do país. E por que eu falei que o Lula que se cuide? Porque esse ato que a gente viu os Correios, né, clássico, os Correios teve no Mensalão, né, Marcelo? Foi um dos maiores, não foi o maior esquema de corrupção porque a Lava Jato veio depois, mas foi dentro do governo Lula que houve o Mensalão, usando os Correios. Marcos Valério, vocês vão lembrar, certamente. Se não lembram, dá um Google aí. Então, usaram a máquina pública para fazer campanha nas 2 ocasiões, tanto na reeleição do Lula quanto na reeleição da Dilma. E o TSE, que é o órgão que tem esse cumprimento de fazer essa fiscalização, não fez. Quando houve indício, sequer puniu os diretores dos Correios. Mas não foi a fundo ver a mando de quem veio. Porque naquela época não tinha o WhatsApp, né? Não tinha esse meio telemático que agora a gente tem. Ou por que vocês acham que foram? Vocês acham que eles foram na casa do Bolsonaro, pegaram o celular dele, da esposa, simplesmente por um cartão de vacina? Vocês são inocentes ao ponto de achar que foi isso? Se estão, reflitam, porque não é isso que está em jogo. É levar o celular dele para saber o que ele conversou. Se ele tem alguma mensagem com esses que agora eles estão investigando no dia 8 de janeiro, que ele lamentou ao falar sobre esse resultado de 5-2, ele lamentou e criminalizou. Inclusive fez até uma comparação, né? Se acham que aquilo do 8 de janeiro é golpe, não sabem o que aconteceu no Chile, né, Marcelo? De Pinochet. Dá uma googada aí para você ver. Então, são essas análises que a gente tem que fazer e prospectar para os próximos anos, porque Lula certamente já falam, viu, Marcelo e audiência, já falam agora que Bolsonaro, fora do processo, tira qualquer possibilidade de polarização nas próximas eleições e já falam que é um bem para o Brasil a reeleição de Lula, principalmente para a economia e para a questão social. Vamos ver qual é o modus operandi que a Suprema Corte vai ter daqui para frente, porque se o que ocorreu nos últimos 4 anos voltar a se repetir, Lula terá muito que caminhar para conseguir chegar à reeleição, ou se é que conseguir concluir esse mandato, Marcelo. É isso, Tiago. Eu acho que diante do que nós estamos assistindo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É o que temos para fazer. Tem muito fazer. enredo ainda por vir. É o que nos resta a fazer.